No último dia de campanha oficial, nesse segundo turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos cumpriram agendas em inúmeras regiões aqui de São Paulo. Quem traz mais informações aqui na reta final da eleição na capital paulista é o repórter Misael Mainete. Tudo bem, Misael? Boa noite para você, bem-vindo. Bom trabalho. Como é que foi o dia dos candidatos? Bora falar do dia da agenda dos candidatos. Muito boa noite a você, Thiago, e boa noite a você que acompanha o Jornal Jovem Pan. Nós começamos com o candidato Ricardo Nunes. Nós conversamos há pouco com o candidato que cumpre a agenda aqui na região do Jardim 7 de Setembro, uma missa no Jardim 7 de Setembro, onde Nunes comentou sobre o último Datafolha que saiu aí, que mostra a vantagem que ele tem de 57% nas intenções de voto em relação ao candidato Guilherme Boulos do PSOL. O candidato do MDB, Ricardo Nunes, acredita que a vantagem dele deva ser ainda maior em relação ao do candidato Guilherme Boulos. O motivo, de acordo com o próprio prefeito, o atual prefeito aqui de São Paulo, é a saída às ruas. Ele diz que sente que tem bastante apoio da população e ele também cita várias vezes a rejeição de Boulos como um dos motivos aí para que ele seja o preferido amanhã nas urnas aqui na cidade de São Paulo. Mais cedo, o Ricardo Nunes cumpriu a agenda também. Ele fez uma carreata na Zona Leste aqui da capital paulista e no começo da tarde a gente acompanhou também. Ele caminhou por Heliópolis e pelo Grajaú. Foram aí as agendas do prefeito, atual prefeito Ricardo Nunes, também candidato à reeleição pelo MDB. Agora a gente fala do adversário Guilherme Boulos do PSOL, que começou de manhãzinha aí uma caminhada pela Avenida Paulista. À tarde, o candidato caminhou também por Heliópolis, na zona oeste de São Paulo, e neste momento, onde ele caminhava, ele conversou com a imprensa e se colocou diversas vezes como um candidato antissistema. Acompanhe. Eu acredito que nessa reta final as pessoas puderam ficar mais tranquilas, puderam se preparar para ir votar amanhã de alma mais leve e percebendo que não precisa ter medo da mudança. A nossa mudança vai ser uma mudança com responsabilidade. Eu me preparei para ser prefeito, eu trouxe a Marta Suplicy para ser minha vice, eu juntei um time de especialistas extremamente qualificado de várias áreas que participaram de diferentes governos. Eu já disse que vou dialogar com todos, que o nosso governo vai ser para toda a cidade. E eu acredito que nessa reta final essa mensagem chegou para milhões de pessoas. E aquelas pessoas que queriam a mudança, mas estavam com medo, estão vencendo o medo. E acho que vão com esperança para a urna amanhã. Portanto, estão aí as agendas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, candidato pelo MDB, contra Guilherme Boulos do PSOL. Amanhã a gente vê o resultado ao vivo aqui na Jovem Pan. Tiago? Sem dúvida. Misael Mainete com as informações das ruas aqui de São Paulo. Bom trabalho para você. Você ainda volta. E amanhã, a partir das 7 horas da manhã, uma grande cobertura aqui da Jovem Pan. Vou chamar mais uma vez o Diego Tavares. Diego, em relação ainda ao Datafolha, a gente discutiu muito qual que seria o peso dos padrinhos, tanto Lula em relação a Guilherme Boulos e de Jair Bolsonaro para o prefeito aqui de São Paulo. Os números são interessantes. O MDB tem a opção de voto de 83% dos eleitores de Jair Bolsonaro e Guilherme Boulos de 65% dos que apoiam o presidente Lula. De qualquer forma, isso mostra o seguinte: não existe transferência automática de votos e cada eleição tem uma história. Ou seja, a eleição de 2022, quando se discutiu a tal da frente ampla, muita gente que nem era eleitor de Lula, mas acabou votando nele porque era contrário a Jair Bolsonaro, aquela história que a gente já discutiu muito aqui na Jovem Pan. Isso se reflete aqui também, isso é interessante. Não necessariamente quem votou em Lula lá atrás votaria em Guilherme Boulos hoje, é isso? Birraich, exatamente, e acho que essa é a grande magia das eleições, nós tivemos um cenário polarizado, sim, na eleição paulista, e olha que curioso, o apoio de Lula a Guilherme Boulos nunca foi contestado durante o processo. Já o apoio de Jair Bolsonaro ao atual prefeito Ricardo Nunes, por diversas vezes foi contestado. Inicialmente, quando Bolsonaro relutou em optar
entre o Ricardo Nunes e o deputado federal Ricardo Salles, que vem do ninho bolsonarista, que enfim, um aliado de primeira hora do ex-presidente. Depois, no segundo momento, quando o Pablo Marçal se fortaleceu na disputa, o apoio de Bolsonaro a Nunes também foi colocado em xeque, mas quando analisamos os números da pesquisa, quando analisamos a opinião dos eleitores, temos essa disparidade. Quase 100% dos bolsonaristas declaram seu voto a Nunes, ao passo que pouco mais de 50% dos lulistas entregam seu voto a Boulos. É um fenômeno curioso, mas prova exatamente isso que você disse. A transferência de voto é um trabalho da campanha, é um trabalho do marqueteiro, é um trabalho do coordenador de campanha, não é algo que acontece só pela finalidade ideológica, não é o que acontece só pelo sentimento, demanda um trabalho ativo das campanhas. E pelos números da pesquisa Datafolha, fica muito claro que Ricardo Nunes fez esse papel de buscar o voto ideológico bolsonarista de uma forma muito mais eficiente que Guilherme Boulos em relação ao principal líder da esquerda brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Certamente isso vai ter um reflexo no resultado das urnas amanhã.